Amados, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Na verdade, eu vou falar aqui um pouquinho de ser de verdade, né? E de ser artificial, ser verdadeiro e ser falso. É importante a gente aprender que às vezes a gente enxerga algumas coisas, vê algumas coisas que aparentemente parecem ser de verdade, quando na verdade elas são falsas, são de mentira. Ainda mais hoje, nos dias de grande tecnologia, nós podemos experimentar de muitas coisas que não têm qualidade, que não são verdadeiras e que na verdade têm uma aparência idêntica, muito semelhante, réplicas perfeitas que não são originais, são muito similares, são muito parecidas, mas não são verdadeiras. Há pessoas que vendem até mesmo aparelhos de celulares hoje com uma determinada marca, dizendo ser tal marca, e não é. Joias, relógios. Há muitos aparelhos e pessoas que são enganadas. Perfumes, como ser o perfume verdadeiro, e quando na verdade a fragrância é muito parecida, o cheiro é muito parecido, mas não é verdadeiro, não é original, é falso, é de mentira. Isso é interessante porque a gente pode pensar, peraí, se eu fui enganado com um perfume de mentira, é complicado, porque a fragrância, o cheiro é idêntico, é muito similar, é muito parecido. Ainda que pareça ser muito igual, ainda que seja no nosso olfato completamente idêntico, há uma diferença do original, do verdadeiro, com aquilo que é falso, com é similar, com aquilo que é pirata, com aquilo que não tem a veracidade. Primeiro, muitas vezes o preço é muito diferente. O preço é bem diferente. Algumas pessoas questionam isso, reclamam, falam, isso aqui é marca, fizeram uma marca em cima disso. Mas normalmente uma marca se cresce pela sua qualidade, pelo seu investimento, até na própria marca. Quer dizer, uma marca, para ela ser difundida e crescer, ela precisa ser investida em propaganda, precisa gastar em propaganda. As pessoas têm que usar daquela marca e aprovar aquela marca. Quer dizer, aquela marca, ela foi divulgada, ela cresceu justamente pela sua qualidade. Podemos falar de tecnologia, como de um aparelho, por exemplo, quando se fala da Apple, a gente fala de aparelhos muito caros, e é verdade isso, muito caro, principalmente no Brasil. Pior de tudo aqui no Brasil. A gente paga 3 aparelhos, enquanto na verdade você não paga mais, né? Se fosse fazer um por um, a gente paga não 3 aparelhos, a gente paga 10 aparelhos. Porque quem ganha, por exemplo, nos Estados Unidos, recebe em dólar, o cara vai pagar um aparelho hoje que custa 10 mil reais aqui no Brasil, um iPhone que custa 10 mil reais, hoje 9.999, esse é o valor na Apple Brasil. O Apple mais novo, o XS Max, lá o máximo, ele custa 10 mil reais. Nos Estados Unidos custa 1.400 dólares. Se fosse um por um, quer dizer, custa 10 vezes o valor. É um absurdo isso. Então a gente recorre a marcas, às vezes outras marcas. Só que quem já teve um aparelho, por exemplo, da Apple, sabe que na garantia, se você tiver algum problema, você leva o aparelho, eles vão trocar e não vão nem falar nada com você. Se você tiver alguma outra debilidade, eles provavelmente não farão manutenção, darão outro aparelho. Tudo isso está embutido na sua qualidade. Além da tecnologia no sistema de criptografia deles, que é impossível praticamente quase a pessoa acessar, hackear, prejudicar, entrar vírus. Isso não acontece. Quer dizer, existem muitas coisas além da marca que é difundida pela sua qualidade e investimento. Tudo isso é um preço diferente. Assim também nos perfumes e grifes e marcas que nós ouvimos falar. Mas qual é a diferença se você pegar um verdadeiro de um perfume? Aliás, o cheiro é igual, é idêntico, né? Faz a mesma coisa, é isso que a gente usa, essa expressão. Faz a mesma coisa. Não faz a mesma coisa. A fixação de um perfume original é completamente diferente. A fixação do produto original é completamente diferente. Existe um determinado óleo que é colocado na essência do perfume original,
que é extraída, inclusive, eu ouvi dizer, já estudei uma vez, fui procurar para saber um pouco mais sobre isso, não sei se ainda é a mesma coisa, se mudou, mas eles usavam determinada gordura que era rara, caríssima, quer dizer, que só nas grandes essências, para você colocar essa gordura, esse óleo, né, é muito caro, é muito valioso, para que haja uma demora na fixação. A fragrância pode ser parecida, mas essa é a fixação que custa muito caro. E às vezes a gente fala, puxa, você usa o perfume, enquanto você dá pinga uma gota, ele vai durar o dia todo. Aquele que é paralelo, você vai ter que colocar o dia inteiro, praticamente você vai gastar as mesmas coisas. Há um exemplo simples de um equipamento que eu possuo, uma máquina laser, conversando com o técnico esses dias, faz uma semana ainda isso. Ele esteve na empresa, conversando com ele falando o seguinte, eu falei, mas essa máquina aqui, eu me arrependi de ter comprado ela é muito cara. A máquina é uma máquina austríaca, e ela tem preço absurdo, ela é muito menor, ela é muito inferior de tamanho com as máquinas que comercializam no mercado chinês. Por exemplo, uma máquina de 3 metros de comprimento, uma máquina de 70 centímetros. Dá para comprar 5 máquinas daquela de 3 metros com essa máquina. Ele falou, só que eu vou dizer uma coisa para você, essa tampa que tem aqui, que parece ser acrílico, não é um acrílico simples. Essa tampa custa R$20 mil. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque não é acrílico, é um acrílico dopado, que se você virar a cabeça do laser para cima, o laser não atinge ninguém. Ele corta a frequência do laser e não faz mal para nenhuma pessoa. Essa tampa, só a tampa custa R$20 mil. A tampa chinesa, ela é uma tampa de acrílico comum, que se você colocar o laser, ele vai cortar a tampa e vai cortar ainda você. Você está entendendo? Esse equipamento, chama a marca Moog, de um equipamento de motor, servomotor dentro da máquina. Ele diz que ela tem uma garantia vitalícia, nunca se acaba a garantia desse motor, desde que seja provado o prejuízo e estrago do equipamento. Essa máquina, ela tem garantia vitalícia. E começou a me descrever alguns produtos. Eu falei, meu Deus, é muita diferença. Quer dizer, o produto é mais caro, é muito diferente. Por mais que o paralelo queira mentir, e ele começou a dar exemplos para mim. Às vezes ele falou assim, essa máquina é a máquina de gravação mais rápida do mundo. Não existe máquina que grava mais rápido que essa. Ele falou, por exemplo, essa máquina grava, eu vou dar aqui o exemplo que não é esse número, só vou colocar um número que eu não me lembro. 1 quilômetro por segundo. Um exemplo. Só que nesse 1 quilômetro ela fez uma gravação de profundidade de 3 centímetros. Aí a chinesa vai colocar que a chinesa também grava 1 quilômetro por segundo. Só que ela não vai descrever a profundidade da gravação. A chinesa faz uma gravação superficial muito, muito mais rasa do que aquela que é profunda. Quer dizer, se for fazer a mesma potência, a chinesa vai ter que fazer um trabalho de horas muito mais demorado. Só que ela compara coisas para poder vender. Quer dizer, ela é igual, ela faz coisas parecidas, mas não é. Ela é falsa. Porque se você, quer dizer que a chinesa tem capacidade de fazer igual? Tem. Mas se ela fizer igual, o preço vai ser igual a esse aqui. O preço não muda. Quer dizer, ninguém faz milagre. O que é bom é caro. O que é bom é valioso, é difícil. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, por que o ouro é tão caro. É um metal, o ouro, ele tem uma comunicação perfeita, a impureza. O ouro é um metal que traz uma comunicação em memórias, em HDs, é usado em pendrives. Se estica o ouro absurdamente, ele não estoura. Você vai esticando isso microscopicamente, ele tem conexões ali. Por isso que o metal é caro. Quer dizer, ele tem as suas propriedades diferenciadas. Não é simplesmente alguém deduziu e falou, vamos falar que o ouro é caro. Tem motivos para isso. Ele tem funcionalidades para aquilo. E às vezes nós queremos dissociar. Há uma história de uma igreja que ainda cristã, mais tradicional. Eles tinham um sonho de colocar naquela igreja sinos. E eles construíram a igreja com uma estrutura para sinos, para colocar um sino, 1, 2, 3, 4, quantos fossem. Só que a igreja ficou 25 anos sem colocar o sino, porque eles não tinham recursos. Teve um dia, um líder da igreja, passado alguns anos, assumiu a administração da igreja e disse, nós vamos colocar um sino. Mas aí eles fizeram uma contabilização, olharam os recursos e disseram, não, é impossível, não dá para a gente colocar. Quer dizer, tem outras prioridades. E um dos líderes falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, tem um sino similar, muito bom, 3 sinos, na verdade, vamos colocar lá em cima, eles são
idênticos, são a coisa mais linda. Nós não vamos deixar mais aquele espaço do sino vazio, vamos colocar o sino. E compraram o sino e colocaram, só que eles colocaram um sino similar, que não tocava, que não tinha som, que não fazia barulho. Ele só tinha aparência de um sino, porque na verdade o sino que eles tinham que comprar era muito caro e eles não tinham condições para isso. Quer dizer, eles tinham sino, mas nunca ouviram o sino tocar. Perceba que Paulo, os apóstolos, os líderes, João e todos os pregadores da palavra, em que nós meditamos, servos de Deus, nos ensinam e nos pregam a respeito de um evangelho genuíno e verdadeiro, e que ele fala das diferenças daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. E o tremendo que a Bíblia nos ensina das semelhanças do cristão verdadeiro e do cristão falso. Diz que é muito parecido. A Bíblia compara ao joio e o trigo. Diz que muitos podem até querer colher um e outro. Na verdade, o joio e o trigo ele tem uma semelhança muito parecidos. Mas há a sua diferença e as suas qualidades e o seu valor. Que na verdade eles são parecidos, mas eles geram coisas diferentes. Por exemplo, o trigo, ele gera o seu fruto. Ele manifesta algo. Ele produz o trigo, ele, quando diz que dá grandes tempestades de vendavais e luta, o vento bate, ele se dobra, enquanto o joio fica de pé. E nisso nós podemos pegar alguns ensinamentos, que muito joio, na verdade, eles não têm humildade, eles não sabem se prostrar, eles não sabem se curvar, eles querem permanecer e dizer, está tudo certo, quando na verdade eles só têm aparência, eles não se dobram, mas também não manifestam nenhum tipo de fruto. E no grande dia será dividido, será lançado, o Senhor vai colher, Ele sabe quem é de verdade. E este é o grande perigo de verdade. O que é que nós temos sido dentro da igreja? O que é que nós temos sido nas nossas casas? O que é que nós temos sido no dia a dia? Um crente de verdade, um crente de mentira, uma réplica, alguém parecido, um sino que não tem som, um pregador que não prega, um crente que não faz a diferença, um sal que não salga, uma luz que não manifesta o brilho, alguém que não causa diferença, que na verdade só está exposto como uma lembrança, como perfume falso, como alguém, um brinde, uma memória, uma máquina laser, algo que não presta, algo que tem um custo, mas que não serve para nada. Às vezes eu e você estamos vivenciando isso, quando na verdade Deus quer que eu e você aprenda com Ele, guardar a palavra. Olha o que a Bíblia diz, aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, verdadeiramente tem aprendido no amor de Deus, e nisso sabemos, e nisso estamos, porque não somos só ouvintes, somos praticantes da sua palavra, quando na verdade nós estamos vivendo um evangelho de falsidade, de mentira, de pirataria, de engano, assemelhando e mostrando para todo mundo que somos, quando na verdade não somos, ou que temos, quando na verdade não temos. Estamos manifestando mentira, estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, e o pior disso, estamos andando como cristãos de verdade, quando na verdade é uma série de pirataria caminhando pela terra, e não causando diferença por onde passa. Deus está dizendo, escute uma coisa, o que adianta a gente parecer um sino se a gente não tem som? O que adianta a gente parecer um crente se a gente não ganha ninguém para Jesus, se a gente não prega a palavra, se a gente não faz a diferença? Está na hora, Jesus quer levantar crentes de verdade, homens e mulheres cheios da presença e que manifestam a glória e o poder de Deus aonde é que você esteja. Nós precisamos entender isso. Amados, aquela igreja nunca ouviu o som daquele sino tocar, e nunca iam ouvir, porque aquele sino eram de mentira. Cristãos que não são de verdade não têm frutos para gerar. Cristãos de verdade nunca vão gerar frutos. Aliás, cristãos de mentira nunca vão gerar frutos. Os de verdade sempre vão ter frutos para gerar, porque a sua essência
são verdadeiras. A sua essência é diferenciada. A sua essência tem um preço mais caro. Por quê? Porque não faz o que o ímpio faz. Não faz e não anda como o ímpio anda. Ele paga o preço, ele renuncia à noite, ele renuncia ao prazer, ele renuncia ao descanso, ele renuncia à mordomia, ele renuncia a muitas coisas. Por quê? Porque ele sabe que está plantando diariamente para poder manifestar e gerar frutos para a glória de Deus. Ele não é um pendente, ele não é um enfeite, ele não é algo que aparência ser. Ele de verdade o é. Ele gera, ele faz, ele manifesta, ele causa, ele impacta, ele faz a diferença. Deus chamou você e eu para ser de verdade. Deus chamou eu e você para não ser chinês, para não ser falso, para não ser cópia, para ser verdadeiro e para a glória de Deus. Nós temos um preço, nós somos comprados pelo preço. Nós até éramos alguém de descarte, nós até éramos algum tipo de lixo, de destroços, de dejetos, coisas rejeitadas, até éramos isso. Mas a Bíblia diz que ele foi lá no monturo, Jesus foi lá no monte de fezes, de lixo, e nos tirou do monturo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos pegou do descarte. Jesus foi lá no descarte, ele foi lá na coleta seletiva, e ele escolheu você, escolheu eu, escolheu nós, e diz: eu vou fazer de você uma joia preciosa, eu vou fazer de você um instrumento precioso, eu vou fazer de você alguém verdadeiro, real, com qualidade, porque você tem um preço, preço de sangue de Cristo, que foi colocado e vertido no Calvário. Quando eu e você de verdade somos de Cristo, nós manifestamos, e nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Nós conhecemos a Deus se nós guardamos os seus mandamentos. O que adianta a gente estar vindo na igreja e não estamos guardando a palavra? O que adianta a gente vir na igreja se a gente não tem compromisso com Deus? Somos crentes de mentira, somos cópia, somos réplica, somos pirataria, somos qualquer outra coisa, mas não temos a essência da verdade. Aquele que tem a essência da verdade, ele tem compromisso com a verdade. Aquele que tem a essência da verdade, ele guarda a verdade, ele medita na verdade, ele ora com verdade, ele busca de verdade, ele clama de verdade, ele manifesta a glória de verdade. Precisamos entender que o artificial, ele pode se similar, ele pode parecer, mas ele nunca vai ser. O artificial faz mal. Pega um suco de uva artificial e toma um suco de uva natural para você ver a diferença. Pega um suco de uva de limão e toma um suco artificial para você ver a diferença, além dos prejuízos que ele nos causa. Há muito crente artificial dentro da igreja. Há muito pastor artificial em cima do altar. Há muito líder liderando artificial, fazendo coisas que não é de Deus. Está na hora de a gente se tornar de verdade. E sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Aquele que está dizendo, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É muito forte isso. E nele não está a verdade. Quantos dizem que amam a Deus, mas não guardam os seus mandamentos? Crentes de mentira, igreja de mentira, culto de mentira, reunião de mentira, que jejua, que faz a diferença não só vindo para o culto, porque isso aí até o joio faz. A pancada está boa para mim e para você nessa noite. Deus está dizendo para você para onde é que a gente está caminhando, para o abismo, achando que estamos indo para o céu.
A gente está caminhando para o inferno pensando que estamos subindo as escadas. O problema de a gente entrar no elevador não é você entrar no elevador da fé, é preciso saber o sentido que você está apertando. Tem muita gente que está colocando, eu coloquei o 2, eu digo, não, meu irmão, é que você não viu menos do lado, você está indo para o subsolo. Deus está dizendo, eu quero arrancar o menos da sua vida, e eu quero colocar o mais de Cristo sobre você. Há muita gente descendo pensando que está subindo. Eu vou dizer uma coisa: Deus está falando comigo, com você que está assistindo, com você que está no culto, com você que veio participar. Entenda uma coisa, não é só nessa reunião. Chegou a hora de você dizer, Deus, eu tenho um preço e um valor diferente, eu tenho um preço diferenciado, eu não sou qualquer coisa, eu não sou pirata, eu não sou chinês, eu não sou falso e nem duro só uma semana. O que é pirata dura pouco, o que a pirata diz que é e não é, o que a pirata diz que é a prova de água, e quando você enfia, ele morre afogado. O que é de Cristo, eu vou dizer, ele é de verdade, ele suporta, ele aguenta, ele dura, ele é verdadeiro para a glória de Deus. Alabandara Surya Kandarama. A mania nossa é dizer que aquilo que tem valor não deveria ter tanto valor assim. Isso aqui não é possível, isso aqui é a marca, é o nome. Vamos usar isso aqui mesmo, tá bom. Vamos viver da mesma forma que nós implementamos e implantamos na nossa fé, na nossa vida, o falso, o paralelo, o artificial, o chinês, o pirata, o paraguaio. A gente está fazendo exatamente assim com a nossa fé. Só que Deus só existe de verdade, o Deus que salva. Agora, se a gente quiser servir o Deus de mentira, aí pode acreditar e fingir que você vai ser salvo um dia. A gente brinca de ser crente e ele brinca que vai nos salvar, porque afinal ele é um Deus falso. Mas com Deus de verdade, ele não brinca de salvar, não. Ele salva mesmo, ele cura mesmo, ele restaura mesmo. A gente tanto vive o paralelo que a gente acredita que Deus não cura mais. A gente vive tanto falso que a gente acha que Deus já não restaura, Deus já não ressuscita, Deus já não cura, Deus já não limpa, já não abre portas, já não prospera, já não salva. Eu estava ontem, irmão, sequer dentro de um carro, uma chuva, uma tempestade, água caindo do céu. Eu falei, meu Deus, é milagre, água caindo do céu, meu Deus, que coisa maluca. Aí alguém vai dizer, não, as nuvens encheram. Eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor está mandando água aqui para a terra, para nos saciar, para encher os rios, para nos abençoar. Engraçado que o corpo humano não vive sem água. O Senhor está mandando vida para nós sem que nós mereçamos. E eu falei, engraçado, o Senhor não manda de balde, porque se o Senhor juntar essas gotas, todos nós vamos morrer afogados aqui. O Senhor manda em gota separada. Tu és tremendo, Senhor, tu és poderoso. A gente vive milagre todos os dias e ainda consegue acreditar que Deus se esqueceu de nós. Tu já juntou um pouquinho de água pingando num balde, vira um volume só. Por que do céu não cai de caixa, não cai de rio, não cai de balde? Por que do céu cai em gota, meu irmão? Porque Deus sabia que Ele ia derrubar, Ele ia matar, Ele ia destruir, Ele ia arrebentar. Deus está dizendo, talvez você não está vendo, mas eu estou mandando bênçãos em gotas e milagres para a sua vida, para que você possa suportar a minha presença, para que você possa suportar a minha glória. Deus está cuidando de nós. A pastora disse esses dias, toda semana a gente olha para os nossos filhos, é meio que um estalo, a gente olha, meu Deus, eles estavam nessa altura da cama, estavam aqui na altura da porta, essa semana já está mais alta, a gente não vê crescendo, mas o osso, a pele, o corpo, os órgãos estão crescendo diante de nós, o milagre está acontecendo, e a gente acha que Deus não está operando. Deus está cuidando de mim, de você. Nesse momento o seu coração está batendo, queridos, porque Deus está dando fôlego de vida para você e para mim. Sabe por quê? Você não é pirata, você não é falso, você é de verdade. No mundo hoje acho que já tem quase 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Não existe uma pessoa com a digital igual. Eu sou gêmeo idêntico.
Meu irmão tem uma digital, eu tenho outra. Será que o nosso Deus tem habilidades em fazer isso? Crie, desenhe, faça pessoas, crie coisas diferentes. Durante tantas vezes uma coisa você vai fazer igual, não tem um igual. Deus está dizendo: eu estou no governo, eu estou no controle. Chegou a hora de eu e você decidir, porque aquele que vive o verdadeiro evangelho, este vive o evangelho da obediência, ele é aperfeiçoado nisso, e por isso nós conhecemos, porque nele estamos e vivenciamos este evangelho. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O que diz que está nele, deve andar como ele andou. Não é diferente, é igual a ele. O evangelho cada vez mais foi perdendo a sua essência. Deus não quer ver você e eu religioso. Deus não quer ver você fazer coisas quando você vem na igreja que você não faz em casa. Deus não quer você um artista. Deus não quer você subindo aqui no altar, ajoelhando, chega em casa, não ora, não ajoelha. Deus não quer você ficando de pé na hora da palavra, de leitura de Bíblia, e depois em casa você não está nem aí, você vai andar. Isso não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você seja de verdade crente, vivenciando o evangelho na totalidade, em todo o tempo, na sua vida, na simplicidade. Um sino que sai som, uma trombeta que tem barulho, um crente que prega, uma árvore que gera fruto. O que Ele disse: vós que não der frutos, será cortado e lançado fora, porque joio não gera fruto, joio não gera fruto, ele só tem aparência, ele só parece, mas não é. Será que nós estamos só aparecendo? Será que a gente só está fazendo o tipo de vir aqui, bater o cartão da fé e dizer: eu completei mais um dia? Deus está dizendo: não é agora. O que é que você fez hoje à tarde? O que é que você fez hoje de manhã para mim? O que é que você vai fazer para mim daqui a pouco? Ou você vai esquecer da igreja, esqueceu a religião e volta a viver a vida preocupado em fazer o que você tem que fazer no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, em qualquer outro lugar? O que é que você tem que fazer que é tão importante que você não tem tempo para mim? É este evangelho que Jesus está dizendo. Estamos vivendo o evangelho paraguaio, distorcido, falso, mentiroso, sem padrão, sem metros, sem qualidade, sem parâmetros, e não tem nada. E o evangelho está dizendo cada vez pior, cada vez mais as pessoas enxertam mãos. Cada dia eu vejo o nome de igreja surgindo, igreja não sei o que do futuro, igreja não sei o que da modernidade, igreja não sei o que da NASA, igreja não sei o que as pessoas querem fazer. Quanto mais futurista a coisa, mais impressionante. Jesus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele não mudou, Ele não mudou. O que mudou foi a nossa fé, o que mudou foi a nossa adaptação. A gente quer fazer o evangelho se adaptar ao nosso estilo de vida. Jesus está dizendo: não, é você que tem que se adaptar ao evangelho, é você que tem que se render ao evangelho, é você que tem que se prostrar ao evangelho, é você que tem que renunciar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Invertemos os valores, invertemos. Hoje é Jesus que nos segue. Vem Jesus, se quiser me seguir, é assim que vai ser. Jesus diz: não, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Deus vai tirar toda essência artificial, para que a gente venha gerar frutos. Como está faltando uva na parreira ou na videira, que é a mesma árvore, a gente está comprando uva em saquinho, pode em saquinho, uva em pó, mas é artificial. Pelo menos a gente tem a sensação que estamos frutificando. Será que o nosso fruto está sendo artificial? Será que a nossa árvore está gerando frutos em saquinho? Ou a gente está gerando frutos que manifestam a glória de Deus? O evangelho da verdade, ele promove verdade, ele anda na verdade, ele manifesta a verdade, ele é de verdade.
e Ele te leva para a verdade. E a verdade, que conhecendo ela, nos libertará para a glória de Jesus Cristo. Tem muita gente vivendo o evangelho do deep leak, do pozinho falso, artificial. Estou experimentando, sentindo o gosto aqui do milagre. O milagre ainda ele é manifestado através de fruto. O milagre ainda ele é manifestado através de gerar milagre. O milagre ainda ele é manifestado através de renúncia, de obediência, de submissão à palavra. Não mudou, o evangelho não mudou. Para colher tem que plantar, para colher tem que plantar. Jesus está dizendo, não mudou. A gente não plantou, mas estamos querendo colher. Você orou mais? Não precisa responder. Você leu a mais a Bíblia? Não precisa responder. Você buscou mais a Deus? Não precisa responder. Mas engraçado que nessa semana você tem a sensação que vai ter mais de Deus. O quê? Se você não fez nada mais. Não plantou, não fez nada mais, não tem colheita mais. Só colhe mais quem planta mais. Só tem mais experiência de Deus e com Deus quem busca mais a Deus. Às vezes nós estamos querendo ouvir outra coisa. Por isso que as igrejas do pronto, do fast food, a igreja que você não precisa entrar mais, você passa pelo lado, dizendo o seu pedido e no final está pronto o seu pedido, é essa igreja que está lotada. Que o pastor ora por você, ele entrega para você, ele revela para você, ele faz para você. Você não faz nada, você só pega a encomenda e paga no começo e sai no final. Olha, você paga e no final você pega. Eu vou dizer, este evangelho é um evangelho de distorção, de mentira, do artificial, onde muitas pessoas estão enfadadas e doentes porque estão comendo o que não presta. Mas o evangelho daquele que tem que plantar, colher, orar, jejuar, chorar, buscar, esse cada vez mais está vazio, porque ninguém quer mais, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer plantar, ninguém quer arrancar do pé, ninguém quer lavar a fruta, ninguém quer pagar o preço, quer moer, quer descascar, ninguém quer. As pessoas querem pegar pronto e ir embora. É por isso que a fé está mirrada, é por isso que a fé está destruída, é por isso que tem um monte de crente. A igreja, irmãos, hoje se você falar de crente do gospel, do evangélico no Brasil, hoje, antigamente não tinha crente, hoje quase que o crente passou. Antigamente falava de católico, se a maioria, muito maioria. Hoje o evangélico é muito maioria, mas eu digo para você, mas é a maioria de gente que não faz nada. É um monte de sal que não salga. É um monte de crente da faculdade que bebe igual aos outros, que fuma igual aos outros, que fala palavrão igual aos outros. Que crente é esse? É crente que continua descendo, cantando o tchan e descendo até a boquinha da garrafa, porque não tem problema, afinal Jesus aceita do jeito que eu sou. Eu me converti e ele também aceitou, porque eu não posso largar, afinal, a minha profissão de dançar na noite como bailarina, eu como bailarino, né? Não tem problema, Jesus ele me ama do mesmo jeito. Quer dizer, que evangelho é esse? Que a gente quer adaptar e dizer que é assim? Não é assim, o evangelho não mudou. A igreja não cresceu, a igreja inchou. Ela inchou. Está cheia de ar, vazia de Deus. Se um homem cheio do Espírito Santo como Paulo pregou e ganhou a Ásia inteira, quantos creem que o Espírito Santo tem poder de mudar uma nação? Quantos creem que o poder do Espírito Santo tem poder de mudar uma nação, moço? E por que eu e você dizemos que temos a presença dele e não conseguimos nem converter a nossa casa? Porque estamos vazios de Deus. Você acha que Deus perdeu o poder dele? É que a gente vive um evangelho de pirataria, de bijuteria, de falsidade, de mentira. O evangelho distorcido, pirata, falso, chinês, mentiroso, cópia, artificial, em que não tem essência. E o pior é que nós estamos se contaminando com isso. Deus está falando comigo. Estamos satisfeitos com o evangelho falso que estamos vivendo, onde não influenciamos mais nossos filhos, nossa família e ninguém que está do nosso lado. Por quê? Porque não pagamos o preço
preço, porque o que é original é mais caro. O original tem que pagar mais, vale mais, custa mais, é mais valioso, mas dura mais, estraga menos, é melhor, é mais cheiroso, é poderoso, é fiel, é grande, é sensacional. O original é poderoso para a glória de Deus. O resto tudo é cópia. Escute uma coisa, olha uma das qualidades de Deus. Olha para o seu irmão e diga: Deus, obrigado querido, é criador. O diabo é imitador. Ele é o pai da pirataria. O pai da pirataria é o diabo. Ele não tem poder de criação. Ele imita tudo para enganar aqueles que aceitam qualquer coisa. Pode deixar aqui em paz. Ele imita tudo só para enganar aqueles que são de verdade. E aqueles que não estão dispostos a pagar o preço aceitam qualquer namorado, qualquer casamento, qualquer marido, porque afinal não tem tempo de esperar o de verdade. Sabe o que é, pastor? Meu olho, minha cara está tudo arrebentada. Meu casamento é uma desgraça. Por quê? É porque meu marido não conhece Deus. E você quer o quê com uma pessoa que não tem Deus? Eu vou orar para ele se converter. Já que você tem tanta fé, então espere ele se converter antes de você casar. Deus é tão bom que não vai colocar a gente em risco. Se Deus preparar um emprego para você, esse emprego tem que ser de Deus e para a glória dele. Porque se não for, é melhor você morrer de fome e ir para o céu do que você com a barriga cheia e ir para o inferno. Isso não é eu que estou pregando, isso é a Bíblia que diz. Eu estou pregando, mas a Bíblia diz. Não é eu que estou inventando isso, não é cópia não, isso é verdade. A Bíblia diz: se tua mão te faz pecar, arranca ela e entra no céu sem ela, mas vai para o céu. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele, mas vai para o céu. Perceba que o evangelho de verdade, ele é genuíno, ele é profundo, ele não é superficial. O evangelho de verdade, ele é profundo. Preste atenção, ele tem raiz, ele desce, ele tem alicerce. A casa na rocha tem alicerce. O evangelho superficial é o evangelho de pastor fast food. Sabe o que é? Chega aqui na igreja, faz um pouquinho aqui, senta aqui no altar, eu vou te jogar o óleo, amanhã você é pastor da igreja. Pronto, um ponto. Vê outro, 2 pastor, 3, 4. Vamos montar agora. Agora virei bispo, agora tenho 30 pastor, agora eu sou apóstolo. Escute uma coisa, este evangelho é o evangelho superficial. O evangelho de Cristo é aquele que tem raiz, que dá testemunho, que paga o preço, que chora, que ora, que não deixa de vir na igreja porque ouviu um nãozinho, ou porque está chateadinho com alguém que falou um azinho para você. Não, você tem profundidade com Deus, o seu negócio é com Deus, não é qualquer coisinha que te faz, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais buscar Deus. Escute uma coisa, sai da superficialidade e começa a aprofundar na verdade, porque o preço é mais caro, o original custa mais, é mais valioso, mas dura mais, não estraga, ele é melhor, mas o preço é muito mais caro. Deus, arranca de nós toda pirataria da fé, todo o evangelho em que nós incutimos, achamos que é evangelho. Por que tem gente que não vai mais na igreja? Pastor, eu não vou mais na igreja porque me decepcionei com aquele pastor. Fala, mas peraí, o que ele fez? Isso. Você está decepcionado dizendo que ele é pastor? Ele nunca foi pastor, aquele cara. Só pelo que você me falou, pastor não faz isso. Você está chateado com um pirata, porque quem é de verdade é que nem Moisés. Que nem é de verdade é que nem Moisés. Moisés tinha vontade de arrancar a cabeça do povo que estava liderando. Mas quando Deus falou, Moisés, eu não vou deixar esse povo herdar a terra prometida não. Olha o que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não deixar eles entrar, risca o meu nome do livro da vida, porque eu estou aqui para dar vida por eles. Quanto você está disposto para evangelizar alguém? Quanto você ama uma alma convertida? Será que de verdade você está preocupado com o visitante? Ou você só levanta para comentar porque o pastor falou na reunião? Quando a gente amar o evangelho genuíno e viver a verdade,
A gente não vai vestir a carapuça de um crente falso e paraguaio, chinês ou mentiroso. A gente de verdade vai amar essas pessoas mesmo quando não tiver ninguém olhando para nós, porque a gente tem a verdade de Deus dentro de nós e guardamos ela para a glória de Deus. O que existem de pessoas iludidas, enganadas, distorcidas na sua própria fé. E o pior da mentira é que quando nós mesmos acreditamos nela, aí é terrível. Tem gente que é tão mentirosa, mas tão mentirosa, que ela já acredita na própria mentira dela. Ela faz agora da mentira se tornar uma verdade para ela. Será que a gente está nesse nível de fé, que a gente acreditou que Deus não cura, que Deus não faz mais milagre, e já vem com a sensação que o culto vai ser igual ao outro? Porque afinal a gente vive uma fé pirata. Porque quem tem a fé de Cristo de verdade sabe que todo segundo, todo minuto é tempo para Deus fazer milagre e transformar nossas vidas. Essa palavra não é para você transferir para o seu irmão. Essa palavra é para arrancar as peças piratas dentro de você e dizer: Deus, começa a colocar o original na minha vida. Eu quero pagar mais um preço. Eu sei que vai ser mais caro, eu sei que vai ser mais difícil, vai ser mais penoso, mais trabalhoso, mais profundo, mais dedicado, mais suor, mais choro, mais renúncia, mais dobro o joelho, mais oração, mais leitura da palavra, mais tempo vindo para a igreja com dor no corpo, com dor de cabeça, com o joelho doendo, com o pé doendo, com a unha doendo, sem o sapato que você queria, sem a roupa que você queria. Mas o seu negócio aqui não é a Fashion Week, aqui não é passarela, aqui não é teatro, aqui não é circo, aqui não é lugar de entretenimento, aqui é a casa de adoração, aqui é a casa de Deus, aqui é a igreja viva, aqui é o lugar onde o Espírito de Deus fala, aqui é o lugar onde crentes se dobram, aqui é onde homens ímpios se arrependem, há um lugar onde você, o sino que não toca, começa a tocar, a trompeta que não saía som começa a sair, o céu que não tinha gosto começa a dar, a luz que não brilhava começa a brilhar, você começa a ser de verdade, porque o Deus que está aqui é o Deus que é de verdade. Ele não está preso, Ele não está morto, Ele não está crucificado, Ele não está tatuado, Ele não está pintado, Ele não está num vitral, Ele está aqui porque Ele é Espírito e Ele é o Deus da verdade. Recebe esta unção da verdade e começa a arrancar os acessórios de mentira, começa a arrancar o que não presta, porque Deus tem algo novo para mim e para você, algo novo para mim e para você. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Seja de verdade. O pai da mentira é o diabo, o pai da mentira